Olá amigos, que vocês estejam todos bem, com saúde. Paulo Romero, Meliponário Braz, João Pessoa. E hoje eu vou, nesse vídeo, dar algumas dicas e falar para vocês, principalmente para quem tem interesse na criação de abelhas nativas, tem interesse na atividade meliponicultura, iniciar ou iniciante, e até para alguns mais experientes. Alguns segredos, alguns tópicos que é importante a gente verificar antes de realizar a multiplicação, principalmente para ter sucesso nessa atividade. Então vamos lá. Entre algumas dicas, ou que eu diria até segredos, estão a escolha da matriz. Ou seja, é sempre importante, é sempre bom multiplicar enxames que se destaquem geneticamente dos outros enxames. E aqui eu tenho um exemplo do que eu estou falando. Vejam e acompanhem esse enxame de jandaíra, o tamanho e a quantidade de discos de cria. Então é um enxame espetacular. E a outra coisa que a gente percebe é a grande quantidade de operárias. Aqui eu vou abrir um parênteses para mostrar a vocês a seguinte coisa. Eu estou dando uma olhada nesse meliponário para revisar os enxames, para exatamente encontrar aquele que eu vou utilizar os discos, tem que ser discos nascentes, para realizar uma multiplicação, para continuar. Mas vocês vejam a quantidade de operárias, a quantidade de campeiras que esses enxames têm. Apenas eu só fui abrir, não está no ponto ainda, está uma postura nova em cima, no topo, e eu fechei a caixa, mas o que mostra também a força do enxame, além da quantidade de discos, é a quantidade de operárias, que é a mão de obra que vai a campo recolher pólen, recolher néctar e transformar em mel e outros materiais, por exemplo, própolis, resina, barro, e obviamente também defender o enxame sempre que houver necessidade. Lembrando que são abelhas sem ferrão. E vamos continuando com as dicas. Como eu falei para vocês há pouco tempo, eu tenho que procurar discos de cria nascente, e aqui é um grande exemplo. Aqui dá para ver na minha mão aqui, disco de cria, um espetáculo. Olha o tamanho desses discos de cria, a quantidade, mas o que interessa é isso aqui, ele está nascente e não apenas maduro. Vejam a quantidade de operárias que nós temos nessa caixa. Pronto, e aqui algumas caixas, algumas que estão com disco nascente, essa é uma. E aqui não tem segredo. Com a ajuda de uma faca, a gente solta essas lamelazinhas aqui e bota esse disco que, como eu já falei, está nascente no meio. Esse e o de baixo. Eu vou parar porque o cinegrafista está com medo da quantidade de abelha, apesar de não ter ferrão. Pronto, e aqui está a caixa filha, a caixa nova que vai receber a multiplicação, ou seja, que vai formar o novo enxame, a nova colônia. E um dos segredos principais é esse aqui, dá para perceber aqui, ó, aqui tem dois discos de cria, tem um disco ali mais embaixo, vou tirar para que vocês vejam, esse disco ali que tem uma parte nascente e esse daqui, isso aqui é um espetáculo, aqui em cima abelhas novas. Esse é um dos maiores segredos. Por quê? Porque hoje mesmo vão continuar nascendo abelhas nesse interior aqui e, obviamente, a princesa, a jovem rainha, a rainha virgem, vai ser aceita com muito mais facilidade. Quando a gente bota um disco maduro que passa uma semana para as abelhas nascerem, geralmente as operárias começam um ritual de postura, e após esse ritual de postura das operárias, que a operária também de abelha nativa bota o ovo, só que é um ovo não fertilizado, ou seja, ela não realiza a cópula, apenas as rainhas virgens realizam essa cópula, e quando essas operárias começam a colocar os ovos, elas não aceitam mais facilmente uma rainha virgem assumir. Outra coisa importante falar, que eu já fiz em alguns vídeos, é isso aqui. Isso aqui são lamelas de cera de apis com cera de abelha nativa misturado, a cera mista. Por quê? Porque essas abelhas, esse novo enxame, as abelhas vão a campo procurar pólen para transformar em saburá,
néctar que vão transformar em mel, e ao voltarem para a moradia delas, que a partir de agora será essa caixa, onde vai ser formado um novo enxame, essas abelhas precisam de um local para colocar o alimento. E esse local é exatamente os potes. Para construir esses potes, elas precisam de cera, o pote é constituído de cera, produzida pelas abelhas jovens, e de própolis, que as abelhas vão ao campo buscar. E quando eu forneço essa cera mista, um misto de cera de apis da abelha africanizada, com cera, cerume das abelhas nativas, é muito mais fácil, é muito mais rápido a construção desses potes. Aqui a gente coloca um plástico escuro para facilitar, que a abelha não gosta de claridade, fecha a caixa e leva para o local que a gente decidiu pegar a operária, seja a abelha matriz, como o enxame está muito forte, seja outro local. E aqui eu acabei de trocar a caixa, essa é a caixa filha, onde recebeu os discos de cria maduro, recebeu a cera mista e foi trocado de lugar com a caixa, que por sinal foi a doadora dos discos. A gente pode fazer dessa forma ou pode trocar de lugar com outra caixa. E as abelhas, nesse momento, as abelhas estão começando a reconhecer, uma entra, uma sai. Um dos segredos do sucesso também, outro, é justamente utilizar essa entrada. Essa entrada foi da caixa matriz. Então aqui tem o desenho que as abelhas conhecem, as abelhas que estavam aqui nesse local, do enxame que vai doar às operárias, às campeiras. Então essa entrada tem o formato, o cheiro que essas abelhas conhecem. Então facilita a aceitação das operárias, que também é um problema. Existem algumas ocasiões que a gente multiplica e as abelhas não aceitam a caixa. Pronto. Hoje à noite eu vou abrir a caixa com todo cuidado, à noite que as abelhas estão mais calmas, mais tranquilas, e vou colocar um vasilhamezinho dentro, colocar mel para começar já a ajudar o enxame. Então quando a gente coloca mel, no primeiro e no segundo dia, as abelhas vão ter aquela vontade, aquela necessidade de aproveitar esse mel, que é a principal fonte de alimento delas, no caso a alimentação energética, e vão começar a construção dos potes. Isso facilita inclusive a aceitação do novo enxame. E aqui estava a matriz eu vou manter fechada. Hoje é domingo, segunda, amanhã ou terça-feira, um dia ou dois depois, a matriz vai vir para esse local no meliponário. Dá para ver aqui, nesse local aqui, sem grandes problemas. Sem grandes problemas. Está vendo que é num único meliponário, a matriz vai ser colocada aqui, as abelhas vão a campo, algumas ainda vão retornar para fortalecer a caixa filha. E a caixa matriz está com a rainha, não terá grandes problemas. Vocês perceberam que é uma grande quantidade de abelhas, então um enxame muito forte. E de forma bem simples, bem resumida, deu para vocês perceberem algumas dicas importantes para ter sucesso na multiplicação de abelhas. E uma dica que eu acho também de extrema importância, que eu não tinha falado no vídeo ainda, é a época do ano. E a época do ano depende da região. Essa é uma abelha nativa do Nordeste, das regiões secas do Nordeste, embora ocorram naturalmente também em áreas de restinga, em áreas costeiras, a nossa jandaíra, a Melipona subnítida. Mas assim, por exemplo, se for em área de litoral, a multiplicação de maior sucesso é quando a partir do mês de setembro, início da primavera, até janeiro, fevereiro, que é a época que tem menos incidência de chuva, os enxames estão cada vez mais fortes. Se for numa área de semiárido nordestino, regiões mais secas, a melhor época de multiplicação é na época das grandes floradas, após as primeiras chuvas, quando existem as grandes floradas, sim, os enxames vão estar bem populosos, com boa quantidade de alimentos e principalmente discos de cria no tamanho geralmente de medianos a grandes e com a grande quantidade de operárias, que é isso que interessa durante a multiplicação. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.